Sejam todos muito bem-vindos e você que tá ligado, continue conosco. Tem Band News na área comigo, Elton Novaes, Thiago Valu, Thiago Fernandes. Aproveita para se inscrever no canal, aproveita para dar um like na transmissão, por gentileza, nunca pedi nada, mas se inscreva também no canal. Estou sentado no meu colo, senta no meu colo e levanta. É um livro, irmão, se inscrever. Foi isso. 2005, eu fui no programa do Jô, 2005, isso mesmo. Caramba. É isso, são histórias. Bom dia, turma. E a gente tá começando aliviando, porque hoje não tem nada para aliviar não, né? O Marcelo de Lima Henriques, não venham me dizer que é oportunismo nosso, porque o Marcelo de Lima Henriques, ele puxa a fila dos piores árbitros do quadro da CBF, mas é disparado. Então não tem nenhum tipo de oportunismo no que está sendo dito aqui. E agora, além da incompetência e também é um feitor de média, né? Porque lá no Sul ele é adorado, ele apita Grenal, ele já disse que é o melhor clássico que é o melhor jogo que ele gosta de apitar. Ele é muito querido, respeitado lá e não há problema nenhum nisso. Então ele fica muito à vontade mesmo, para fazer aquilo que ele fez ontem. Eu entendo e respeito quem viu falta, quem acha que não, é porque ali, é porque não teve tanta intensidade, mas foi lance de clara e manifesta, como é que é? Já achou aí? Foi chance clara e manifesta de gol e tal. Eu discordo, pra mim nem falta aconteceu. Ele foi fazer média e o pior de tudo isso é que a senhora Daiane Muniz, Daiane ou Daiana? Daiane com E no final. Muniz, você é de uma incompetência atroz. Estava no VAR no jogo do Atlético, estava no VAR no jogo do Cruzeiro e nos dois jogos você só fez bobagem. Então junta a incompetência da Daiane Muniz com a incompetência e barra feitoria de média do Marcelo de Lima Henriques, barra pandice do Cruzeiro, aí deu no que deu. Dá pra separar as coisas, tá? E nós vamos separar. Mas aí, pra falar de arbitragem já de bate-pronto, porque não tem como você começar o programa e não destacando isso, a arbitragem do seu Marcelo de Lima Henriques, mais uma vez, é que no contexto do jogo não tem como você tirar a arbitragem. O Inter era favorito, o Inter é mais time, o Inter é melhor, o Inter é mais encaixado, o trabalho do Roger já tá encaixado há muito tempo, era favorito, no 11-11 deveria ganhar o jogo, mas do jeito que aconteceu ontem não dá pra descontextualizar não. Teve influência no placar sim, no resultado. Eu acho que bom dia a todos mais uma vez, bom dia quem nos ouve ou quem nos assiste. Acho que o Pedro Lourenço foi muito feliz na sua fala. O Inter tinha capacidade de construir o placar que construiu no 11 contra 11. Tinha essa capacidade de construir esse placar. Mas toda a bagunça que... O Cruzeiro é uma bagunça neste início de 2025 e tem nome e sobrenome essa construção dessa bagunça. No departamento de futebol, o nome e sobrenome atendem por Alexandre Matos. Tudo isso que está acontecendo com o Cruzeiro é fruto da desorganização... Por que não foi a Porto Alegre, Valu? Vai começar a acontecer, pelo menos é a informação que eu tenho, não sei se o Thiago tem algo diferente, o Pedro Lourenço, por vezes, e aí algo que vai ficar mais solto, dele acompanhar a delegação tipo do chefe Cruzeiro. De delegação, né, ele Valu? foi o chefe da delegação. Isso. Quando ele, eventualmente, se for o Matos e se for o Pedro Júnior, o Pedro Lourenço talvez não vá. Dessa vez ele foi inclusive no voo do time, ele não foi no avião particular, ele foi no jato fretado pela delegação. Então e foi um desejo do Pedro, tá? Então assim, tudo isso que acontece com o Cruzeiro hoje não dá o direito de que um árbitro venha e prejudique o Cruzeiro. São coisas que a gente tem que colocar em caixas diferentes. Então, aos 20 minutos, o Marcelo de Lima Henrique acaba expulsando. A Daiane não tem tamanho. No Brasil funciona da seguinte maneira: quando o árbitro de vídeo é maior do que o árbitro que está em campo, quem apita o jogo é o árbitro de vídeo. Exemplo, aquele árbitro do Espírito Santo que anulou. Oliveira Lacerda. Boa, Tiagão. Sei que esse aí você já tem até sublinhado assim também tá destacado, tá na The Blacklist, né? Tá na blacklist. O Davi, ele não apita o jogo, porque geralmente o VAR sempre é maior do que ele. Então tudo que ele for checar no VAR, ele vai acatar. O Marcelo de Lima Henrique, o Klaus, o Wilton, são árbitros que o VAR se sente intimidado pela tamanho e pela carreira desses caras. Então eu também entendo que o lance não foi falta.
existe um contato levíssimo, e lembrando, né, pessoal, nem todo contato no futebol significa necessariamente ser falta, e futebol é um contato, escândalo, né? mesmo que queira dar a falta, a expulsão, ela não tem nenhuma prerrogativa. Para mim, Wesley, nem o controle da bola, que é uma das questões que se olha Importante no tipo você de lance, falar isso. ele não tinha o controle da bola, ele estava procurando, porque você não vai passar no meio de dois marcadores e não ter um desequilíbrio corporal, a menos que você seja o Ronaldo Fenômeno de 1997, que passava no meio de 3 jogadores, como fez naquele gol contra o Celta de Vigo. Então, assim, é completamente descabida a expulsão, o Cruzeiro prejudicado logo aos 20. Colocando em outra parte, se o Cruzeiro já é um time que com 11 contra o Santa Fé, que talvez seja 100 vezes pior do que o Internacional, o Cruzeiro tem dificuldades. Quando foi expulso o Jonathan Jesus, eu falei, cara, é muito difícil que o Cruzeiro consiga arrancar o empate aqui, e as minhas expectativas não foram frustradas. Em meio às dificuldades, mais uma vez eu posso destacar, foi uma péssima partida do Gamarra, que entrou, tomou um drible do Borré, que fez o Borré parecer o Arjen Robben, driblando para a esquerda e batendo, e o Romero fez uma partida ruim também. O Matheus Henrique, verdade, no contexto de jogar com 10, era um cara que pegava. Ontem, para mim, ele fez uma boa partida, repito, dentro do contexto. Idem o Dudu, idem também o Wanderson, o Gabigol. Eu não vou cobrar o Gabigol no jogo que ficou o contexto. Eu vou cobrar o Jardim, tirá-lo para colocar o Lautaro. Vamos cobrar do Jardim. Afinal de contas, ele é o maior responsável por tudo que acontece no Cruzeiro desde agosto até aqui. Não é isso, então, só para dizer que E para finalizar, o meio-campo do Cruzeiro é tão problemático, os volantes. E mais uma coisa que eu falei, né? O Cruzeiro, além de ser um time desequilibrado, um elenco mal montado desde o ano passado, a questão física. Eu falei aqui após o jogo contra o Santa Fé que acreditava que o Cruzeiro não tinha condições de repetir muitos jogos. Bom, veio o departamento fisiológico e mostrou que eu estava certo, porque o Wallace e o Christian não puderam ser relacionados para o jogo por conta de desgaste. Eu acho muito oportunismo quando a gente vem cá e fala de elenco mal montado, cara. Você está sendo oportunista. O campo está falando. Eu acho Se você quer defender alguém, você cite nomes. Porque o que eu estou falando não é oportunismo. O que eu estou falando está baseado no campo e nos resultados. Você está sendo oportunista. Tá baseado no campo e nos resultados. Porque quando esse elenco foi montado, todo mundo elogiou. Todo mundo é gente demais. Você também elogiou. Todo mundo é gente demais. Você também elogiou. Todo mundo é gente demais. Mas eu não trabalho, eu não sou diretor de futebol nem CEO, Thiago. Eu não sou CEO, eu não trabalho com isso. Está sendo oportunista. Tá bom, Thiago. Mas está sendo oportunista nessa situação. Tá bom. Porque quando esse elenco foi montado, todo mundo elogiou. Todo mundo fez. Ninguém fez ressalva alguma. Mas esse elenco tá assim, esse elenco tá assado. E, sinceramente, eu acho que pro jogo de ontem, qualquer análise pra cima de elenco, de jogador, atleta, fica prejudicada pelo que fez o Marcelo de Lima Henrique. Você tá analisando ontem, eu tô analisando 8 meses de Cruzeiro. É um absurdo. Tá bom. A expulsão é um absurdo. O elenco é ótimo, o Jardim tá super satisfeito. A questão não é o elenco ser ótimo, não, só que tá ótimo. Pega os resultados aí, Thiago, você vai ver que eu sou oportunista. Pega os resultados e veja que eu sou oportunista. Falar em elenco mal montado não é não. Alcançou todos os objetivos. Alcançou todos os objetivos. Desculpa. Alcançou todos os objetivos. Baseado em que você tá falando, Guilherme? A gente elogiou. Não, baseado em quê? Não, eu tô falando dos resultados que esse elenco não conquistou dentro de campo. Eu tô falando baseado no que aconteceu dentro de campo. Você tá falando que é oportunismo porque tá afim de falar que é oportunismo. Não é por isso, é porque corta pra 3 meses pra trás. Não é 3 meses, querido. A questão é desde julho pra cá. É um time que perdeu a Sul-Americana da forma que perdeu, não, Thiago. Todo mundo falando sobre você quer pintar a sua realidade, você pinta. Não é minha realidade, mas o que eu tô falando, não, você tá falando o Cruzeiro que você monta, o Cruzeiro que você monta, pontualmente, eu não tô falando dos 11, eu tô falando de gente que chegou o ano passado, Thiago, e que não joga até hoje. Eu acho que tem muitos erros. Então pronto, Thiago, o Peralta, Thiago. Não, o elenco é bem montado, Thiago. Mas eu acho que o elenco, num contexto geral, é assim. Tá ótimo, e tá entregando então. O Gamarra veio pra cá, pra ir o Teves. Pra ir o Teves da categoria de base. Quem elogiou? Pra ir o Teves. Quem pediu o Gamarra foi o treinador atual, gente. Não foi. Não foi. Foi com ele. Não foi. Você me chamou de oportunista, você está sendo mentiroso ao falar. Não foi ele. Tá? Se eu sou oportunista, você está sendo mentiroso. Não foi ele. Não foi. Já deixou claro que o único pedido dele foi o Wanderson. Ele deixou claro que o único pedido dele é o Wanderson.
Não teve aval dele? Nem o Wanderson é pedido dele. Não, o Wanderson foi não característica. é pedido. O Wanderson não é pedido do Jardim, não tem nenhum pedido no elenco do Cruzeiro. Mas ele não queria um zagueiro quando o menino O machucou? pedido dele era o jogador do Flamengo, o Luiz Araújo. Luiz Araújo. Ele não queria um zagueiro quando o João Marcelo Característica. Vamos lá. Ele não queria Vamos lá. O Gamarra vem João por Marcelo conta do machucou? Valentim, que não veio e não foi responsabilidade do departamento de futebol. Não foi responsabilidade do Vélez. O Cruzeiro entendia já, mesmo com a permanência do Fernando Diniz, porque ele machuca ainda com o Fernando Diniz no comando do Cruzeiro, que precisava de mais um zagueiro na cobertura. E acha uma grande ideia trazer o zagueiro que é reserva do Léo Pelé. O Cruzeiro achou uma grande ideia. E enviar o Tevez, que é um jogador de categoria de base. Tá aí o Gamarra já jogando 2 jogos e contribuindo muito para as derrotas do Cruzeiro. 2 jogos, Valor. Você não avalia o Jardim por 3 ou 4 jogos, mas avalia o Gamarra. Não, é um grande negócio. 2 jogos. Não, o Gamarra, tem que ter calma, cara, pelo amor de Deus. O Gamarra, sinceramente, esse recorte dele é um absurdo. É um absurdo o recorte do Gamarra. Jogos. Então, mas a gente tem que avaliar em cima do que a gente está acompanhando. Lá ele era reserva do Atlético Paranaense, era um cara que não tinha uma sequência. Aí o Cruzeiro busca o reserva do Atlético Paranaense e acha que vai ser suficiente para pegar e suprir a ausência tão importante quanto a do João Marcelo. Aí eu acho que é uma piada. E eu não quero levar o combo de tudo que aconteceu com o Cruzeiro ontem para a situação do Gamarra, que não é ele o culpado. Não, eu também acho que não é ele. Mas, assim, a gente, sinceramente, cara, a gente vai olhar reservas de alguns times que vão render. O ponto dele ser reserva não significa muita coisa. Até porque muitas vezes é decisão de treinador. Tem reserva que estava jogando aqui no Cruzeiro, que era reserva aqui no Cruzeiro, que a gente achava que tinha que ser titular. E vice-versa. E assim... É que não era o caso do Gamarra. Mas aí não é um exemplo, entendeu? Então, assim, eu acho que tem que ter cautela. O Gamarra é um cara promissor, saiu bem lá do Paraguai. E as informações que estavam voando nos treinos. Então, e quando chegou até a treinar como titular nesse time do Jardim. Treinou como titular antes dos jogos desse jogo de ontem. Enfim, a questão, eu até achava que era o Gamarra era um pedido do Jardim, se não é, então errei. Mas voltando, sobre esse elenco, eu não acho que o elenco seja mal montado. Eu acho que no jogo de ontem a gente tem que olhar, pensar e apontar quem tem a responsabilidade. Quando o Marcelo de Lima Henrique expulsa de forma vexatória o Jonathan Jesus, ele determina o futuro da partida. Independentemente do que o Cruzeiro esteja ou não esteja jogando. O Cruzeiro até os 20 minutos ali fazia um jogo ok, seguro. E tem a expulsão do Jonathan Jesus, que você põe por água abaixo todo um esquema, todo um planejamento para uma partida. Uma expulsão que o atleta, para mim, não tem responsabilidade, porque não houve falta. Não, o contato existe, mas ele é mínimo. E aí sim... E lembrando, futebol é um esporte de contato. Sim, nesse tipo de coisa eu acho que a gente tem que tentar enxergar e medir ali o que a gente vê como um toque ali, a intensidade do contato. E pra mim um contato mínimo. Não tem a intensidade necessária pra derrubar o jogador do Internacional. Thiago, então assim, cara, sinceramente, eu não expulsaria o Jesus. Thiago, se tivesse que isso mudou o jogo. E se tivesse que amarelar algum dos dois, teria que ser no Kaique, no Jonathan Jesus. Ô Thiago, desculpa, Everton. Eu abri aspas aqui pra Daiane Muniz, que o que eu penso sobre o VAR? O VAR ele tem que ser um auxiliar pra corrigir erros do campo. O Marcelo erra. Ele errou. Todo mundo viu na primeira imagem. Quem tem o controle lá do EVS, do controle das imagens, para pegar e buscar a melhor imagem e tentar salvar o árbitro de cometer um erro? Aí, no caso, era a Daiane, no jogo de ontem, como chefe do VAR ali, da árbitra de vídeo. Abre aspas para Daiane Muniz. Eu consigo ver claramente contato imprudente do jogador número 34. A partir do momento que ela briga com as imagens, aí você pode entregar para Deus. Acabou, ué. Acabou. Ela conseguiu ver contato imprudente do jogador número 34. Gente, eu já vi, revi, vi de novo, mais uma vez, outra vez, eu não consigo ver falta no lance. Falta. E ela deu conta de expulsar, auxiliar uma expulsão aos 20 minutos de um lance que não existiu nem falta. É o futebol brasileiro. Se a gente for enumerar a quantidade de erros que vem acontecendo no futebol brasileiro, é abismal. É um absurdo a quantidade de erros que tem acontecido. E esses erros são de tentar achar um pelo em um ovo.
Futebol é um esporte de contato. E se você quiser ir e voltar no EVS, eu fico fazendo um movimento com as mãos aqui, para quem tá só no rádio, que é um movimento que se faz quando você tem o uso do EVS, que é o programa que faz o super slow. E o que é o super slow? Se você for frame a frame, detalhe a detalhe, em cada imagem, o beijo de mamãe vira uma agressão física. Então, gente, é de uma ruindade, é um combo da ruindade. Eu não acho que foi feito para beneficiar o Internacional, beneficiar o Palmeiras, beneficiar o Grêmio, que seja. Não, mas são ruins mesmo. É para ruindade, é um escárnio da ruindade da arbitragem brasileira. E pensa que vai acabar? Na próxima segunda-feira, eu garanto que estaremos aqui novamente falando da ruindade da arbitragem brasileira. É por isso que eu falei sobre exportar treinador, jogadores e tal, e daqui a pouco nós vamos ter que pensar na possibilidade de trazer árbitros também, porque não dá para ser, não dá para ser como está sendo. Acho difícil que aconteça, tá? Qualquer movimento diferente do que esse movimento que a gente está vendo aí, as palestrinhas aqui, outra colar, mas você colocar gente que briga com a imagem é um problema. O pênalti que deram, por exemplo, eu achei que nem falta foi, tá? Contato, o Wesley domina entre dois marcadores e é inevitável que ele se choque com os atletas. Ele busca o contato, mas se tivesse que aplicar algo ali no lance, nem seria pro Jonathan Jesus, tá? É que se tivesse, eu achei que nem falta foi. Teve gente que achou que foi, teve árbitro que... É curioso isso. Quando há uma unanimidade dos caras que avaliam a arbitragem, trabalham em canais, ou que tem seus canais no Instagram, ou que trabalham em canais de televisão e tal... Quando há uma unanimidade, você ainda vá, né? Agora, quando um fala uma coisa e o outro... a interpretação, sim, tá, a minha que nem falta houve. Então eu achei que foi um excesso, né, do Marcelo de Lima Henriques, e o VAR, na verdade, ao invés de ajudar, né, o VAR atrapalha ainda mais. Essa Daiane Muniz, ela é muito ruim, mas muito ruim mesmo. E não é só ela, não. Tem algumas outras figuras do VAR aí que acabam atrapalhando as arbitragens. Agora, o pênalti pro Palmeiras é o segundo em menos de um mês, né? Porque aquele pênalti contra o São Paulo, escandaloso. O de ontem, pior que o marcado contra o São Paulo. O pênalti que o árbitro deu numa bola que tocou na cabeça. O braço do jogador estava para baixo, do Bahia. A bola, acho que foi no Eric Pulga. A bola bate na cabeça dele e o árbitro já mete a mão ali, aponta para cá. Quer dizer, e aí? Agora... Tirando a questão da arbitragem, ainda me assusta muito a maneira que o Cruzeiro está jogando. Então, para não falar que é oportunismo meu, eu disse na sexta-feira na televisão, não sei se foi aqui ou se foi lá, eu acho que foi lá, que o Cruzeiro me lembra muito a década de 80 do futebol, quando o Cruzeiro está em campo. Até disputa, até tenta competir, mas é um time ainda numa rotação que me incomoda muito, mas me incomoda muito. A rotação que o Cruzeiro joga é um time que desiste, eu não sei se eu posso falar que desiste muito rápido. Eu acho espaçado. Sentido. Aí entra o papel do treinador. Eu acho ele espaçado. Se você acha espaçado... Hoje eu acho ele espaçado. Se a gente fala de posicionamento, de postura, aí é o papel do treinador. Então você pode questionar um Gamarra, você pode questionar um Christian, você pode questionar um Eduardo, você pode questionar contratações que foram feitas e que ainda não... Você pode questionar, por exemplo, que o Gabigol é um cara de arremate, que às vezes ele tá marcando lá no campo de defesa. E aí, cara, quem foi? Eu acho que foi o Dani que falou um dia desse aqui, que o William chegou lá na frente, olhou pra área, cadê o Gabigol? O Gabigol tava lá atrás. Exatamente. Então isso aí tudo passa pelo treinador. Agora, no 11 contra 11, dificilmente o Cruzeiro conseguiria lograr êxito lá em Porto Alegre ontem. Não dá pra tirar a arbitragem do contexto. Mas ainda tá me incomodando muito o jeito que esse Cruzeiro tá jogando. Mas me incomodando muito mesmo. É um time muito passivo. A gente já tá indo pelo mesmo caminho de um treinador. O time espaçado é o treinador. Mas você tá sendo 100% o treinador. do Lógico que não. Ele mesmo falou na chegada dele, né? Que se tivesse tudo bem, eu não estaria chegando aqui. E ele falou que é responsável. Não é isso. Mas nem sempre um time espaçado... E não foi ele que montou o elenco, por exemplo, né? Questão... Eu não tô vendo esse time espaçado dessa maneira, tá? Só pra deixar bem claro. Mas nem sempre isso quer dizer que... O técnico treina o time pra jogar, às vezes, num espaço de 20, 25 metros. Mas ele não pode obrigar os jogadores a executarem isso dentro de campo. A execução fica por parte dos atletas. E para dizer o seguinte, 9 fora tudo de arbitragem que já foi falado, o Cruzeiro é um time que vende as derrotas quando tem 10 homens assim, por R$1,99.
Essa é que é a verdade. E com os adversários do Cruzeiro não acontece. Não acontece isso. Eu vou pegar 2 exemplos. Primeiro, o Boca Juniors na Sul-Americana o ano passado, nas oitavas. Ficou com um jogador a menos logo no primeiro minuto quando a Advíncula foi expulso. O Cruzeiro consegue fazer o 2-0, toma o 2-1 e no segundo tempo só não toma o empate porque o Boca Juniors perde gol pra caramba. Contra o próprio Internacional, o ano passado, aqui no Mineirão, aos 30, né? O Cruzeiro, aos 32, o Roger, que foi... isso mesmo, o Roger, que foi titular ontem, ele foi expulso aos 32 do primeiro tempo. E a quem falaram o seguinte, mas esse Inter, ele é um Inter já muito estruturado. Aliás, o Cruzeiro, ele é o time que consegue promover aos adversários, às vezes, uma ótima sequência na temporada. O Internacional, ano passado, quando o Cruzeiro enfrenta lá em Porto Alegre, estava muito mal, o Roger recém-chegado ao clube, precisando de uma vitória, vence o Cruzeiro lá, vem ao Mineirão aqui, empata com o Cruzeiro não consegue vencer o Internacional com 10 jogadores desde os 32 do primeiro tempo, e depois, por mais 14 jogos, é onde o Inter consegue aquela sequência de 16 jogos no Campeonato Brasileiro sem perder. Então não era esse Internacional ainda. O Cruzeiro, quando fica com 10... o torcedor já tem certeza, este elenco é este tipo de atitude que este elenco tem, desde a metade do ano passado. Está difícil no 11 contra 11, com 10 já era. E eles nunca surpreendem de uma maneira positiva as expectativas do torcedor. Então, aí a gente volta para a história da montagem do elenco? Seria mais ou menos isso? A gente volta para a montagem do elenco. O elenco do Cruzeiro não tem... time é oportunismo, então não vou falar mais. É um time competitivo. Eu ia falar isso sobre essa questão do treinador, por exemplo, porque ele escolhe tirar o Eduardo em vez de um dos jogadores de frente para colocar o Gamarra. E aí o meio naturalmente fica menos povoado. Só que aí eu fui olhar o quê? O banco de reservas do Cruzeiro tinha o Murilo Hickman, que era o único volante à disposição ontem junto do Lucas Silva. E talvez não fosse um jogo pro Lucas Silva. Se ele não queria usar o Lucas Silva ou um garoto da base, ele já não tinha mais opção no banco de meio-campistas. Porque 2 jogadores ficaram em Belo Horizonte em fevereiro, em abril, no segundo jogo do Campeonato Brasileiro, por desgaste muscular. Isso é muito estranho. Eu questionei isso. Essa questão realmente dos 2 jogadores que ficaram fora, muito me assusta. Exatamente. Muito me assusta. Eu compreendo que faz parte. O Cruzeiro tem um departamento magnífico, né? Que cuida desse scout, da questão física, do secar de cada um dos atletas, mas me assusta os jogadores não terem essa sequência, essa composição física do Cruzeiro. Realmente, para mim, tem uma lacuna nessa história. Eu ouvi que, mas é porque os jogadores passaram por um período de lesão e tudo mais. Eu falei, cara, tem 6 meses que o Wallace está se recuperando de maneira muscular. Tem 6 meses que ele está se recuperando de forma muscular. Ou a questão dele é muito séria, que precisa de uma intervenção maior, ou o Cruzeiro está cuidando mal dos seus jogadores no departamento físico. Uma coisa, a resposta do Wallace em campo desde a chegada é uma coisa que preocupa, mas o Wallace que o Cruzeiro contratou estava longe de ser esse Wallace que está aí, né? Sim. Alguém pensou aqui que a contratação do Wallace era uma contratação arriscada? A do Gabigol teve gente que Toda contratação é arriscada. Toda. Ninguém pensou isso, Valu. Toda contratação ninguém pensou isso quando foi contratado. Toda contratação nem ele, é arriscada. Nem Dudu, nem Gabigol, ninguém. Ninguém apontou o dedo e disse assim, não sei. Aliás, isso aí é diferente, eu escutei mais questionamentos arriscada toda contratação do Gabigol do que a dele. que eu fiquei mais tranquila das contratações do meio do ano passado foi a do Wallace. Foi a que eu pensei assim, esse vai chegar e vai jogar. Também. Acredite, eu fiquei em dúvida. Eu fiquei em dúvida do Mateuzinho, mas do Wallace eu não fiquei. Eu nunca fiquei em dúvida de nenhum dos dois. Mateuzinho também não. Olha o nunca detalhe. Fiquei em dúvida de nenhum dos dois. Aqui não é uma briga pra quem ficou e quem não ficou. Eu estou dando a minha opinião e estou falando. Eu analisando, disso. Ok, você faz essa visão, Thiago. Eu entendi que naquele momento, pelo que vinha jogando na Itália, no futebol europeu, o Wallace chegaria aqui, fardaria, jogaria e tomaria conta do meio campo. O Mateuzinho é um bom jogador, muito bom jogador. Acompanhava também da mesma forma. Porém, eu imaginava que esse vai ter que jogar e conquistar seu espaço dentro de campo. Ele não vai ser aquele cara que vai chegar e meter a barra. O Wallace, eu achei. E errei. Inclusive, acho que todos nós tivemos uma expectativa muito grande com o Matheus, com o Wallace.
Acho que o Dudu está entregando o que se espera dele, mas sozinho ele não vai fazer milagre, né? O Gabigol, acho que não tem um sistema ainda encaixado que o beneficie. Mas ele precisa do cara do pifador. Ele precisa do cara que leve a bola lá. O Matheus Pereira ficou longe muito tempo, né? E agora ele volta ao time, porque o filho dele nasceu, agora ele volta ao time. Então já resolve parte de um dele. Sim, tudo bem. Então ele volta. Com a esposa também, né? E com a esposa também. Então ele volta e aí o Cruzeiro ele volta a fazer aquilo que os números provam que ele faz muito bem feito. Mas eu entendo que há problemas na montagem do elenco, problemas sérios na montagem do elenco. Inclusive, não sou eu que estou dizendo, avaliação feita do treinador de que há problemas na montagem do elenco. O treinador avalia, mas eu acho que também não dá quanto tempo o tá sendo Jardim oportunista o Jardim aí. Falar isso. O Jardim não estava aqui para avaliar o elenco. O Jardim não estava aqui para avaliar o elenco em janeiro. Já está querendo se esconder. Vocês estavam aqui avaliando em janeiro. Já está querendo se esconder. Vocês estavam aqui elogiando em janeiro. O Jardim já está querendo se esquivar, hein? Não, então, a avaliação que ele fez. Se aproveitando do entregou momento a direção. Não, eu tô dizendo que isso é um fato, isso é uma notícia, né? Não, que ele entregou à direção uma avaliação que, segundo ele pinça alguns problemas de um elenco pouco físico, com a idade média muito alta, etc. Deve ser muito bom poder trabalhar como CEO de futebol e poder ter a minha visão, né? O CEO de futebol, os diretores de futebol, eles precisam de, além do campo, irem além da questão médica, da questão clínica, o que claramente não foi feito no caso do Wallace. E aí o que eu tô falando é informação, não é oportunismo. Um cara que chegou... Aí é muito fácil. Aí, literalmente, como diz o Abel, como diz o Renato Gaúcho, eles podem virar e falar assim, você quer meu lugar? Porque aí é muito fácil você ocupar um cargo onde você... Basta olhar o campo, ver vídeos, então, e contratar. Mas o Wallace tem problemas clínicos ainda? Quando ele chegou, ele tinha vários. Mas hoje ele ainda tem? Hoje eu não tenho informação. Quando ele chegou, ele tinha vários. Eu não tinha vários problemas clínicos? Então foi um erro a contratação. Também não sabia disso. Problemas de desequilíbrios musculares. Mas aí eu acho que vários jogadores chegam assim, não? Tá certo. Não, tá bom. Tá rendendo pra caramba. E outra coisa, quando esses jogadores foram contratados, eu vou falar por mim. Não sou um ombudsman da imprensa. A expectativa minha, eu falei que o Cruzeiro seria campeão mineiro com sobras. Falei. Não só você, eu falei a mesma coisa. Minha expectativa com esse elenco do Cruzeiro era muito inferior ao que estou vendo hoje. Só que é o seguinte, a gente consegue pensar os erros, os relatórios foram entregues exatamente nas mãos do Pedro Lourenço. Agora, por outro lado, eu também não posso pegar um treinador rodado como é o Léo Jardim e tirar toda a responsabilidade dele. Pelo que o time está apresentando. Tirar tudo. Não, a culpa é só de quem montou o elenco. Também não posso. Eu tenho que distribuir. E a parcela dele precisa ser destacada. Ele chegou em janeiro, ele teve 30 e poucos dias. Ele chega em fevereiro. Ele chega dia 8 de fevereiro. 8 de fevereiro. O Diniz é demitido dia 27 de janeiro. Então, tudo bem. Então ele chega no início de fevereiro. Ele tem um período de 30 e poucos dias e o elenco dele, convenhamos, o elenco dele pode ter problemas, mas o elenco dele está longe de ser para demonstrar tão pouco futebol como tem demonstrado. Especialmente contra um União de Santa Fé na última terça-feira. É isso aí. Eu acho que no jogo, o pior jogo do Cruzeiro para mim é o da terça-feira passada. Já me chamou a atenção contra o Mirassol. O jogo do Mirassol teve 20. Eu gostei do primeiro tempo. O que eu acho que assusta mais é não ter uma mudança de postura. Talvez não de qualidade técnica, de qualidade da formação do Cruzeiro. Mas a mudança de postura Você fala gana, competitividade, de ser combativo. O jogo contra o Mirassol, eu discordo do HG. O primeiro tempo foi bom do Cruzeiro. Sim. Aí contra o Mirassol jogou demais. Eu já acho que faltou gás. Deixou o Mirassol jogar. O Cruzeiro cansou. Mirassol com um pouquinho. Thiago, não interessa se cansou, se por que foi. O Mirassol, se você pegar o jogo é assustador. Não interessa se do jogo, HG. O Cruzeiro claramente cansou, cara. Exatamente, isso eu concordo com você. Contra o Mirassol foi questão de gás. Mas nos jogos... Tudo bem. Com quanto tempo de jogo que cansou? Cara, o segundo tempo do Cruzeiro foi muito aos 20 minutos. Então, segundo tempo, o Cruzeiro tem uma autonomia de jogo de 60 minutos, máximo. Então isso tá ruim, né, gente? Não então, pode nós concordamos. Contra o Mirassol foi 35 do primeiro ali, o Cruzeiro já deu uma baixada na intensidade. O próprio Dudu, eu pergunto isso pro Dudu na zona mista, ele me fala assim... Não tem como jogar 90 minutos de intensidade como a gente jogou os minutos iniciais. Mas beleza, nenhum time aguenta. Mas você tem que no mínimo entregar 60 minutos de intensidade. E não
assim, fico 60 minutos de intensidade, depois os 30 finais eu fico morrendo e sofrendo. Não, vai dosando e balanceando durante o jogo. E é isso que acontece no futebol. Isso tem que ser feito. O jogo também não tem o papel do treinador? Mas tem, é claro que tem. Nós concordamos. Eu não estou discordando disso. Eu acho que o treinador tem responsabilidade, mas ele é o que menos tem. Ele é o que menos tem responsabilidade. Valu, você tá o treinador não joga, gente. Vocês têm que parar com isso. Técnico é 30%. Mas do jeito que vocês estão colocando, o Jardim veste a camisa e entra em campo. Mas se organiza e o time voa em campo... O time tem que executar. Não adianta ele programar e os caras não executarem. Então, a execução é dos atletas. Mas aí eu tiro toda a responsabilidade. Não, ninguém tá tirando, é 30%, não. O que vocês fazem é o contrário. 70% do treinador e 30% os atletas. Não, o número não. Esse número tá na sua cabeça. Então tá eu não bom. Coloquei isso. É só observar o seu discurso. O que eu tô dizendo é o seguinte... Não é o técnico, não é o treinador, não é o treinador. O Diniz estava aí, o Diniz era o responsável. Gente, o problema é o treinador. O Diniz era o responsável, Valu. Confiem que é o treinador. Mas não era o responsável o Diniz, Valu? Tá bom. Bateram no Diniz, e com razão, bateram no Diniz desde o dia que o Diniz pisou aqui até no dia que saiu. Eu acho que agora não dá pra tirar da conta de um treinador. Ninguém tá tirando. Nós estamos... Só que a parcela que vocês colocam, eu acho... a parcela que eu coloco você mediu. Não, eu acho que não é uma parcela... Não, eu faço a medição. Eu acho uma parcela desproporcional. Mas você não sabe qual é. Não, é só pegar o seu discurso. A parcela, não, eu tô dividindo. Mas isso não é o técnico, mas isso não é o treinador. Eu tô dividindo pra direção, eu tô dividindo pro erro de arbitragem e eu preciso dividir pros jogadores. O jogo de ontem é 100% dividir também com o treinador. Aí tá dando 25% pra cada, embora eu acho que a do Marcelo de Lima Henrique seja um pouco mais, né? O de ontem é 100% dele. De quem? Do Marcelo de Lima Henrique. Não, sim. Agora, o que eu não posso... Mas eu posso olhar a gente poderia... E achar que o Léo Jardim não tem nenhuma participação. Só terminar meu raciocínio. Achar que o Léo Jardim não tem nenhuma participação, porque se o Cruzeiro estivesse voando, mas também, pô, ontem não. Olha o treinador que o Cruzeiro trouxe aí. Ontem foi só a arbitragem. Thiago, é necessário também a gente pensar e acreditar que a postura do Cruzeiro poderia ser diferente mesmo com 10 jogadores. Não mesmo com... Thiago, por que eu falo isso? O Valu levantou aqui, lembrou algumas situações, e a gente pode pegar outras inúmeras situações que um time foi capaz, com 10 jogadores, jogar pau a pau com um time com 11. E aqui... Vamos dar o contexto. Vamos dar. Toda vez que o Cruzeiro jogar com 10, então, tá fadado a fracasso sempre. Isso não pode ser. Thiago, isso não pode ser assim. O Valu deu. O Valu deu um ótimo exemplo do Cruzeiro do ano passado contra o próprio Internacional, jogando no Mineirão. Nesse jogo o Cruzeiro perde até pênalti. É isso? É isso. Perde até pênalti nesse jogo. Um jogo fica 0-0 contra o Internacional. Não importa. Eu tô falando de jogo. Eu tô falando de postura de jogadores. Ok, o nosso jogo aqui, esse jogo nosso, é pra discordar. Se fosse pra concordar, a gente só abria o Instagram e ficava fazendo videozinho. Nosso aqui é pra debater. E a gente vai continuar debatendo pra benefício do público em geral. Tô dizendo que eu discordo ok, então deixa eu concluir meu pensamento. Você deu o exemplo aí do próprio Atlético. Aí foi um pulo, um salto do Arthur Jorge, que teve uma visão de pegar e estruturar a equipe do Botafogo, diminuir as linhas, aproximar os atletas, fechar o Botafogo, armar esse Botafogo para aproveitar de jogadores habilidosos como Almada e Luiz Henrique. Ele colocou os dois lá na frente, fechou a equipe do Botafogo o máximo possível, encurtou as linhas para pegar o time do Atlético sempre no contra-ataque ou aproveitar uma chance de contra-ataque, que só veio de verdade mesmo no lance do pênalti sofrido. O outro foi um escanteio, uma sobra e a bola acabou sobrando pro Luiz Henrique e ele fazendo o gol. Mas não importa a postura dos atletas, isso sim pode vir do treinador e pode vir dos próprios atletas de pegar, como o Hulk falou na entrevista dele lá. Enfim, mas seguindo, eu acho que isso também é necessário, os atletas em campo mudarem a postura, senão não existiria em nenhum jogo, um time com 10 vencer um de 11. Não, existe, Elton. O ponto do jogo de ontem, cara, nós estamos olhando dois times em estágios completamente diferentes. Eu até discordo do valor. O Inter é organizado, cara. O Inter hoje é organizado. Muito. O Inter de abril de 25 é um time organizado. Você falou que não era, não falou? Eu tô falando bobagem. Falou não. Falei isso não. Então desculpa, eu viajei. Eu entendi errado a sua explanação. Falou do Inter no ano passado. O Inter de hoje é um time organizado. Olha o estágio que tá o Inter. O Inter tá num ponto de organização muito bom para esse período da temporada. Nós estamos em abril. Em abril, o Inter estar jogando o que está jogando é mérito do Roger Machado. É mérito do que o time conseguiu fazer. Então hoje o Inter é um time organizado.
Eu não consigo fechar os olhos para isso. E hoje o Cruzeiro é um time em formação. É um trabalho que, por mais que tenha 30 dias de pré-temporada ou de intertemporada, é um time em formação. O Jardim ainda não sabe qual é o Cruzeiro. O Jardim ainda não sabe qual que é o pilar do time dele. Então, por isso que eu acho que quando você coloca dois times nesse ponto, nesse estágio, em estágios diferentes, para eles jogarem, se enfrentarem, e com um desses times sendo o time que está em estágio melhor de preparação, com um jogador a mais, em superioridade numérica, esse time tem muita vantagem. Por isso, pra mim, o jogo de ontem é 100% do Marcelo de Lima Henrique. Se fosse o contrário, Não, talvez 100%, Thiago? Ah, sim. Talvez se fosse o Cruzeiro era organizado, até sofreu gol. Tá de brincadeira. Eu tô falando 100%. Não, eu acho que o Cruzeiro tava O Cruzeiro tava organizado, o Cruzeiro sofreu gol. não Aí também tava não. sofrendo, ele não tava conseguindo ter tanta posse de Cara, bola. você tava mas até indo bem. ele não tava sofrendo. Mas o jogo de ontem não era pra ter posse de bola. Você tá vendo bem? Sim. Eu tava analisando sua explanação, falei, puta, que cara O bom. Matheus Henrique, Aí daqui inclusive, a pouco, marcava cara, o você Alan soltou uma Patrick. bobagem, cavalar. O HG, eu acho que ontem foi 100%. Olha só, vou falar um negócio. Estão de brincadeira. A gente olhando pro jogo de ontem, o Cruzeiro pra mim tava organizado. Não, até o lance da expulsão, cara. Aí você veja bem. desorganiza um time todo. Eu não e ali, critico beleza, falta a culpa de não é do organização, árbitro, não, tá? A culpa é do árbitro. É uma outra Não, coisa eu que você acho tem que que contra o União pensar. de O Santa Fé Cruzeiro foi não é desorganizado. um time... Não. Eu não acho que o Cruzeiro seja um time desorganizado. Na terça-feira foi. Foi, pode até acontecer não um foi. outro jogo. Não Foi. acho que o time seja desorganizado. No jogo O problema não é não esse. foi. No jogo de ontem não Agora, foi. Isso No jogo que eu contra o falo de Mirassol não postura foi. me incomoda. Cara, desculpa. Não tem o como, gol do HG. Valência ontem. O gol Não do tem Valência como. ontem. Os caras deram totó. Não tem como. Totó Ó, na entrada não, da área e do olha, Cruzeiro. O não tem Inter deu totó. Gente, eu reconheço a superioridade do Inter. O Inter, quando o Roger chegou, demorou um pouquinho, mas quando encaixou, desde o ano passado, encaixou muito gostoso. Mas muito gostoso. O Inter é um time muito arrumadinho. Agora, tomar totó e assistir, marcar com os olhos, não. Aí também E olha que o Fabrício a Bruno parcela jogou dos bola, viu? jogadores, tá? E olha que o Jogou uma boa Fabrício partida. Bruno jogou muito. Ele, o Cássio, são caras que gente, se não fosse... Se não fosse o Fabrício Bruno e o Cássio, a gente tava falando de outra que história o William aqui. sofreu com o Bernabé e com o Carboneiro. Nossa senhora da Aparecida. E aí tem relação até com volantes dando cobertura, etc e tal. Tem problemas, dá pra distribuir, mas essa questão do Léo Jardim, vamos só pegando um exemplo, eu não tô comparando elencos não, tá, gente? Pelo amor de Deus. É olhar pro banco, colocar um jogador em campo que vai lá e resolve e entra e muda jogo. Cruzeiro hoje não tem, o Atlético também não tem. Nós vamos falar do Atlético inclusive agora, não tem. O Cruzeiro vai ter, né? O Matheus Agora, Pereira voltando à normalidade você vai aí. ter, né? Você ganha jogadores que estavam ausentes e tal. Agora, me assusta jogador ficar ausente por questão física. O Wallace mais uma vez. A gente Christian? O próprio Christian. Né? O Christian passa por questão de entendimento de jogo e tal também. Não quer dizer, resolver tudo isso, estancar essa sangria, ir ao mercado no meio do ano para tentar respirar depois da chegada. Porque aí o Léo Jardim já vai indicar. Aí você vai poder cobrar dele as indicações. Né? O Wanderson foi um pedido dele? Então, o Wanderson não foi pedido do Léo Jardim? O Wanderson é o seguinte, a característica agradava ao Leonardo. E ele autorizou. Era o Luiz Araújo que era o nome dele. Luiz Araújo era o nome do Mas eu Leonardo tô dizendo o Jardim. seguinte, passou pela quiescência teve o crivo dele. Pois Ok. Quando fala pedir, não é que chegou e falou assim, me traz o Wanderson pra mim. Não. Chegou lá e característica tal, que eu gosto. É isso. Bom, deixa eu falar da Vilas Boas aqui. Você financiou um carro, presta atenção aqui, porque isso que eu vou dizer É isso aí, pessoal. Já que você chegou até aqui no vídeo, não se esqueça de dar aquela moral, né? Se inscrevam aqui no nosso canal, deixando um like. A opinião de vocês aqui nos comentários, galera, vai nos ajudar bastante pra gente estar trazendo esses cortes de notícias do nosso Cruzeiro todos os dias aqui pra vocês, pessoal. Então é isso, galera. Não vou me estender nesse vídeo, né? O vídeo já foi longo. Sei mais um vídeo de hoje, né? A gente vai ficando por aqui. Um forte abraço a todos. Fiquem todos com Deus. Até o próximo vídeo, galera. Fui!